come, tá? E esse ditado é extremamente verídico, extremamente verídico. O meu pai dizia assim, vou brincar com vocês, meu pai dizia que pé de laranja não tem como dar manga, né? Ou pé de limão não tem como dar laranja. Então, não tem como eu dizer assim, eu me alimento da maneira muito saudável, me alimento corretamente e ser cheio de dores e de doenças. E, ao contrário, também não. Não tem como eu me alimentar bem e estar mal. Por quê? Porque tudo que acontece no meu corpo, todas as reações químicas, a produção de hormônio, a produção de todas as vitaminas, coenzimas, aminoácidos, todas as reações químicas que estão acontecendo neste momento dentro do seu corpo, para que você esteja vivo, para que você esteja funcionando, depende daquilo que você se alimentou hoje. E quando eu digo alimento, quero dizer nutrição, quero dizer tudo aquilo que você comeu ou bebeu. Por isso é muito importante conversarmos sobre este tema que eu quero trazer aqui para vocês hoje. O Dr. Walter já disse muito bem no início, na sua introdução, que é muito importante nós correlacionarmos o pH dos líquidos e dos alimentos que ingerimos de acordo com a nossa saúde. Primeiro, eu sei que nem todos os que estão nos assistindo aqui sabem o que é esse tal de pH que a gente tanto fala. Então, eu gostaria de dar um breve contexto para vocês. pH é uma sigla em inglês que nada mais, nada menos significa do que os níveis de hidrogênio, tá? Que estão presentes naquele líquido ou naquele alimento. Este H é de hidrogênio, certo? Quanto mais hidrogênio eu tenho presente em um líquido ou em um determinado alimento, mais ácido ele é. E quanto menos hidrogênio eu tenho num líquido ou num determinado alimento, mais alcalino ele é, tá? Então, existe aí para vocês que estão se situando, estão conhecendo agora o que é pH, o que é ácido, o que é alcalino, existe uma escala do pH, tá bom? Essa escala, ela inicia em 0 e vai até 14. Ela acaba no 14. A metade de 14 é 7, tá? Então, estabelece que 7, o que tem pH 7 é neutro. Ele não é nem ácido, nem alcalino. Ele está neutro, ele está na metade. Se eu vou de 0 a 7, tá? É ácido. E de 7 a 14 é alcalino. Então, líquidos, alimentos que contêm um pH de 0 até 6,99 são alimentos ou líquidos ácidos. E de 7,1 até 14 são alimentos ou líquidos alcalinos. Certo? Por isso, a importância de eu saber, de eu conhecer se estou me alimentando, tomando um líquido, um alimento ácido ou alcalino. Por quê? Porque as principais doenças crônicas, como diabetes, Alzheimer, Parkinson, diabesidade, câncer, essas doenças se desenvolvem em meios ambientes ácidos. Eles não conseguem sobreviver a meios ambientes alcalinos. Então, se eu tenho um corpo, se eu tenho um sangue, se eu tenho órgãos que estão com pH ácidos, eu estou criando um meio propício para o câncer. E ao contrário, se eu tenho meu corpo, meu sangue com pH alcalino, eu estou criando um ambiente
no qual o câncer não consegue se desenvolver, certo? Estou conversando aqui com vocês da maneira mais pausada e didática possível para que todos possam estar entendendo e captando a mensagem aqui da nossa live, tá bem? E aí eu quero dizer para vocês que é muito importante nós cuidarmos do principal bem que faz para o nosso corpo, que é a água. Todos vocês, eu acredito, sabem que nosso corpo é composto de 70% água. 70% do que nós somos é água. Então, o que mais existe no meu corpo é água. E esta água, ela está em constante renovação. Quando eu tomo água, a água velha é eliminada pela urina e pelas fezes, e a água nova fica dentro do meu corpo, certo? Uma vez dito isso, eu preciso saber qual é o pH desta água que eu estou ingerindo. Porque eu sei agora que o Dr. Murilo me explicou a importância de o meu corpo estar alcalino, alcalinizado. Ou seja, estou lendo uma pergunta aqui muito importante. Dr. Murilo, tem exame para mostrar o pH do nosso corpo? Sim, claro. Você vai no laboratório e pede um exame de sangue e vai mostrar o pH do seu sangue. Quando você faz um exame de urina, vai estar lá o pH da sua urina, que geralmente é ácido. 5, 6, tá? Geralmente é ácido, porque a urina é um líquido ácido. Certo, pessoal? Então, primeiro de tudo, com respeito a dores, doenças, prevenção e saúde, tomar água alcalina. Quanto? O máximo possível, tá? Água pH 8, pH 9, pH 10, você estará ingerindo saúde. Você estará prevenindo doenças as piores possíveis. Certo? E aí está o litotânio que o Dr. Walter tanto ensina, tanto fala aí para todos vocês, a importância de ter uma água alcalina. Bom, partindo deste princípio, eu quero falar aqui com vocês o primeiro alimento que provoca dores no seu corpo, provoca doenças, desequilíbrio, principalmente desequilíbrio de pH. Temos dois líquidos extremamente inseridos no nosso dia a dia, principalmente nós brasileiros. Um desses líquidos já está totalmente demonizado, tá? Todos da sociedade já sabem o mal que ele faz, e eu acredito que o seu consumo está diminuindo cada vez mais. Eu estou me referindo aos refrigerantes, certo? Refrigerantes têm em torno de um pH 3. E, gente, quando eu digo para vocês que é de 0 a 14, que 7 é neutro, que de 0 a 7 é ácido, um ponto de 4 para 3, você pode pensar assim, 4 para 3 é 1, então não faz tanta diferença assim. Essa escala, ela está a nível de potência. Sabe quando você estudou lá em matemática que 5 elevado a 5 é 25? É o mesmo que 5 vezes 5? 5 ao quadrado, 5 ao cubo, 5 com um númerozinho em cima, sabe? A escala do pH, ela está feita em potências. Então, de 3 para 4 não é 1, é 100, certo? É uma diferença extremamente grande, ok? Então, quando eu digo que um líquido tem pH 3, por exemplo, os refrigerantes,
Ele está muito longe, ele está 400 vezes longe do pH 7, que seria o mínimo aceitável. Ok? E só para responder uma pergunta para vocês, que o Dr. Walter disse lá no início da live, qual é o pH do sangue? Quem sabe o pH do sangue venoso? O nosso pH sanguíneo tem que estar entre 7,35 e 7,45. Portanto, o nosso sangue ele é levemente alcalino, porque ele é um pouquinho acima do 7, tá bom? Ele tem que estar entre 7,35 e 7,45. Se o seu pH está 7,20, 7,20, 7,25, já é muita diferença de 7,35. Tá bem? Quando eu disse lá que de um número para outro aumenta 100, não é 100, é 1000, tá? É 1000. É de 7,20 para 7,30 é que aumenta 100, tá bom? Para vocês entenderem a distância aí de um para o outro, ok? Bom, o outro, esse já está demonizado. O líquido refrigerante, todo mundo já sabe que é um veneno, todo mundo já sabe que faz mal, não só pelo seu pH, mas pela sua enorme quantidade de açúcar. Doutor, mas tem aquele refrigerante assim, assim? Zero. Eu tomo o que é zero. É zero açúcar. Ok, ele é zero açúcar, mas ele tem uma quantidade exorbitante de sódio para conseguir manter o mesmo gosto, certo? De qualquer forma, o zero, o que não é zero, faz mal. O pH é extremamente ácido. Gente, faz mal. É um veneno para o nosso corpo. Sabe aquele refrigerante, o mais conhecido de todos? Aquele que todo mundo conhece? Estima-se que, ao tomar um copo dele, você precisa de pelo menos 32 copos de água para voltar à alcalinidade do seu sangue, para que você possa diluir a acidez daquele copo, daquele refrigerante, que você sabe qual estou falando, que é extremamente ácido. O outro líquido que está totalmente inserido na nossa cultura brasileira e que não é tão demonizado assim, e que agora muitos de vocês vão ficar extremamente tristes comigo, é o café. O café tem um pH em torno de 2,5. Ele é muito, muito ácido. O café é extremamente ácido. O descafeinado ou com cafeína continua ácido. Portanto, não quero que vocês deixem de tomar o seu café. Mas, gente, façam uso dele com muita consciência. Com muita consciência, ok? Isso é muito importante. Bom, e aí, partindo dos líquidos, eu já falei da importância da água alcalina e desses dois líquidos que são extremamente ácidos, tá? Agora a gente vai partir aí para os alimentos, tá? E eu fiz uma listinha aqui para vocês, onde nós vamos conversar sobre alguns deles. Vocês podem pesquisar aí no Doutor Google. Existe o Doutor Google, que não tem diploma de medicina, mas é o Doutor Google. Vocês podem pesquisar aí agora, digitar assim, alimento mais cancerígeno que existe. E aí é um alimento também muito consumido por nós brasileiros. Vivemos em um país tropical, onde temos pelo menos 10 meses do ano no clima verão. Acredito que no norte, nordeste, centro-oeste, nem quase que existe o inverno. É um inverno teórico, que não é prático, né? Está inverno na teoria, mas não é tão inverno assim. Então, quase sempre, estamos em temperaturas elevadas
o que nos leva a fazer uso deste alimento, que é extremamente feito por gorduras trans, que é o sorvete. Quando eu digo sorvete, eu não estou me referindo ao picolé, aquele que você chupa assim com palitinho, tá? Mas a massa. Antigamente não era nem chamado de sorvete, né? Era de massa, tá? Este é o alimento considerado mais cancerígeno existente. Ele é pura e simplesmente gorduras trans. Alimentos, portanto, que lhe causam doenças, que lhe causam dores. Ok? Estão me perguntando aí sobre a cevada, tá? Olha, não é tão ácido assim. Ela não ganha do refrigerante, eu já ia falar a marca, ela não ganha do refrigerante e ela não ganha do café, tá? A cevada que todo mundo está acostumado a ingerir na cerveja não é um líquido tão absurdamente ácido, tá bom? O problema é o seu consumo em excesso. Este é o problema, tá? O mesmo nós dizemos a respeito do vinho, tá? O vinho também é um alimento levemente ácido, mas ele faz muito bem para a nossa saúde, rico em resveratrol. O que não pode é exagerar na quantidade, tá bom? Na quantidade. Então, vou tomar uma cerveja, aí eu passo um domingo, começo a tomar cerveja 10 da manhã e vou parar meia-noite. Tomei 4, 5, 6 caixas de cerveja num dia. Nem se fosse água faria bem para você. Tá bom? Nem se fosse água. Tá? Eu estou vendo muita gente indignado, né, com a minha fala aqui a respeito do café. Pois é, gente. Infelizmente, o café é extremamente ácido e digo mais. Infelizmente, o café é um dos maiores causadores de azia e de gastrite na população brasileira. Porque tem gente que não é que ele toma um cafezinho de manhã, não. Ele toma uma garrafa durante todo o dia. E isso é ácido. Isso vai corroendo a parede do seu estômago. E olha que a parede do estômago, ela está preparada para o ácido clorídrico, que é aquele que vai fazer a digestão dos alimentos lá no estômago, certo? O ácido clorídrico, ele tem um pH de 2,5. É quase o mesmo do café, certo? Então, eu digo para vocês, o ácido que existe lá no seu estômago tem um pH quase que idêntico ao do café, certo? Pode tomar, mas com consciência, com muita consciência, certo? Bom, falamos aí do sorvete rico em gorduras trans. Vamos conversar sobre mais algum alimento? E aí eu quero abrir aqui para vocês. Podem enviar perguntas aí, tá? Eu não vou conseguir responder todos, tá? Já vou avisando. Algum alimento que você tenha uma dúvida, você pode enviar aí. Eu não vou conseguir responder todos, tá bom, pessoal? Muitas vezes eu não estou nem olhando aqui, muitas vezes eu estou olhando aqui a minha listinha, outras coisas, tá? E às vezes passa em branco o que você me perguntou aí, tá bom? Mas nós vamos conversar na medida do possível sobre vários alimentos aqui, tá? Vamos lá. Outro grande queridinho da população brasileira é a carne vermelha. A carne vermelha não foi feita para nós comermos ela todos os dias. E eu quero que levanta a mão aí agora, assistindo a live, quem é que não come carne vermelha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo churrasco o dia inteiro? Levanta a mão aí na sua casa, onde você estiver. Quem é que não faz isso? 70, vou chutar 80% da nossa população faz isso.
Talvez não agora, né? Porque por conta da pandemia aí, tá mais fácil comprar uma pedra de ouro do que uma picanha no mercado. Mais fácil comprar um colar de diamante do que fazer um churrasco, né? Eu sei, tá extremamente complicado. Pessoal que está perguntando do leite, eu já vou chegar lá. Ele é um das estrelas da nossa lista aqui, tá bom? Então, gente, a carne vermelha, ela tem uma grande importância na nossa alimentação, mas não é para ser ingerida todos os dias, tá bom? No almoço e na janta, no almoço e na janta, no almoço e na janta, tá? Ela deve ser ingerida 2 a 3 vezes na semana. 2 a 3 vezes na semana, tá? Mesclando aí, né? Fazendo um bate e volta com o peixe, com o frango, tá? Também podemos usar proteína de origem não animal, como os shiitakes, cogumelos, tá? Muito importante fazer essa alternância, tá? Carne vermelha, o que é considerado carne vermelha? Carne de boi, carne de porco, carne de ovelha, ou cordeiro, ou carneiro, dependendo da região que você está, fala de um nome diferente, tá? E aí você pode alterar com os peixes, os frutos do mar, tá? O frango, a proteína de origem não animal. E por que não um dia da semana sem origem animal? Por que não? Já passou isso pela sua cabeça? Isso é importante, tá? É importante ter proteína? Sim, mas não existe proteína só de animal, gente. Tá bom? Muito importante a gente pensar sobre isso, tá? Se vocês querem que eu explique um pouco mais, a carne, ela é rica em nitratos, tá? Esses nitratos, eles têm a sua importância para fazer a nossa molécula da saúde, né? Nossa molécula da saúde precisa de nitritos e nitratos. Antes, os nitritos e os nitratos eles eram extremamente demonizados. Hoje em dia já não é mais assim, tá? Hoje em dia nós sabemos que tem sim uma importância em consumir nitritos e nitratos. Eram muito demonizados, por exemplo, as carnes processadas, como bacon, calabresa, tá? Que são extremamente ricas em nitritos e nitratos. É importante o nitrito e o nitrato, mas assim como o colesterol, assim como os hormônios, eu não quero nem muito alto, nem muito baixo, tá bom? E aí, este seria o principal mal aí da nossa carne vermelha. E agora eu quero atingir 2 queridinhos também. Acho que tudo é queridinho, né? Tudo que eu falei aqui, queridinho. Café, refrigerante, carne vermelha, qual foi o outro? Sorvete, tá? E aí agora as 2 estrelas aqui da nossa lista, que é o açúcar refinado ou artificial e o leite, tá? O açúcar, eu diria que é o maior veneno que nós consumimos no dia a dia. Antigamente eu achava que era o sal, mas hoje eu vejo o quão viciado estão as pessoas no açúcar, ao ponto de ter crises de abstinência. Eu estou vendo que o Dr. Walter já está nos escutando aí, eu li recentemente uma pesquisa de que o açúcar, na escala de vícios, ele só está perdendo para a cocaína. Perdão, para o crack. Ele já ganhou da cocaína. Ele só perde para o crack. Então, o açúcar é sim um vício. É sim uma droga que te vicia. E quando você decide fazer uma alimentação livre do açúcar, você vai ter crise de abstinência. Você vai ficar irritado, com dor de cabeça, você vai ter tremores, tá? Você pode ter até alucinações. Quando você ficar 3, 4, 5 dias, 0 açúcar, 0 carboidrato. Isso vai acontecer, tá? Todo mundo já sabe, o açúcar causa resistência insulínica, ele causa exaustão pancreática, ele causa diabetes
ele causa dores neuropáticas. Então, aí está o mal do açúcar. Além de ser um agente totalmente inflamatório no nosso corpo, ele contém a citocina. Sabe aquele hormônio oxitocina que te gera prazer? O açúcar tem a citocina. Portanto, ele também te gera prazer. Quem nunca sentiu prazer devorando uma barra de chocolate? Comendo um pote de açúcar? Espirrando um spray desse tamanho assim de chantilly dentro da boca? Ele causa a sensação de prazer.